Então, boa noite a todos, ou melhor dizendo, bom dia. Sou um homem madrugador, gosto da noite, gosto da madrugada. Por incrível que pareça, minhas ideias funcionam melhor à noite do que de dia. Mas então, o que eu queria dividir aqui com vocês é uma reflexão que eu tive essa semana, que eu acho que afeta a todos nós escritores. E essa reflexão ela é absurdamente simples, né? Mas é aquela simplicidade que eu acho que vale a pena discutir. Afinal, as redes sociais e as redes de conteúdo, o ambiente digital, enfim, ele atrapalha ou ele facilita a nossa vida como escritores? Será que nossas condições de divulgação hoje são melhores ou são piores que a dos escritores da década de 1950, por exemplo? Eu cheguei até essa reflexão depois de ter escrito um artigo que foi publicado no site da editora Danúbio. Inclusive, acho que eu vou fazer o link aqui. Para quem quiser assistir, eu vou botar aqui no chat. Para quem quiser assistir, para quem quiser ler O Futuro da Literatura Brasileira. É o artigo que eu escrevi. E esse artigo ele acabou me levando por uma série de reflexões. Até a década de 1970, o debate literário brasileiro ele acontecia nos jornais. Era na redação de jornais que se debatia a literatura. Havia naquela época o formato da crítica de rodapé, né? Que levava esse nome justamente porque ficava no rodapé do jornal. E, em dado momento, esse tipo de crítica, por uma série de motivos que eu coloco lá no grupo, que eu coloco lá nesse texto, isso foi desaparecendo. A literatura fugiu dos jornais. Então, eu acabei de botar aí o artigo. A literatura ela acabou saindo dos jornais e ela se refugiou na universidade. Mas qual é o problema? O debate na universidade ele não é público, ele é restrito a especialistas. Então, o que aconteceu na prática é que o debate literário brasileiro ele deixou de existir. E aí eu pergunto, a explosão da internet, das redes sociais e de conteúdo, né? Porque eu distingo redes sociais, que é tipo Facebook, Instagram, de redes de conteúdo, que são tipo YouTube, TikTok. TikTok é tipo um misto, né? Vamos dizer assim. Mas eu pergunto, será que o ambiente digital ele não é o retorno a isso, a um debate literário que pode ocorrer agora nas vistas do público, né? Não precisa mais se refugiar na universidade? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, que talvez seja melhor para nós escritores aceitarmos o ambiente digital, porque eu sei que tem escritor que gosta, mas tem muito escritor que resiste, eu sou um deles. Mas aceitarmos o ambiente digital e usufruirmos o máximo que aquilo ali pode nos dar em termos de divulgação. Porque os escritores dos anos 50, claro, eles eram felizardos, né? Porque o cara escrevia um livro, se ele conseguisse, claro, romper todas as barreiras, os gatekeepers, né? Ele escrevia um livro, mandava para
mandava para a editora, a editora encaminhava para os grandes críticos literários da época, e aí o cara tinha o privilégio de ser resenhado, né, por críticos de altíssimo nível, né, como Otto Maria Carpo, Álvaro Lins, etc. Era um privilégio, é um privilégio, sem dúvida. Mas os escritores da década de 70 até o surgimento da internet, eles não tinham esses grandes críticos, e os livros deles não geravam discussão, exceto nos casos em que seus autores eram professores universitários. Aí gerava discussão, sim. Então, quer dizer, pergunto, será que nossa geração, ela não é uma geração felizarda? Porque hoje a gente tem a internet, que não é a mesma coisa, né? Você não tem mais os grandes críticos do passado, mas talvez nós estejamos numa situação melhor do que a geração dos anos 70, 80, 90. Quer dizer, a gente, bem ou mal, a gente tem, vamos dizer, um lugar onde se pode ter um debate literário, que é a internet. E eu acho que nós, escritores, não estamos sabendo usar isso em plenitude. Enfim, essa é a reflexão que eu queria compartilhar aqui. Esse vídeo vai ser curto, porque eu estou me aventurando agora a usar mais agressivamente as redes sociais, então confesso que eu não estou acostumado ainda. Mas é isso, foi um prazer. Durmam bem.